Amados, abra sua Bíblia, você vai abri-la no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 14. E nós vamos ler versículo 6 até o 9. A palavra do Senhor, amados irmãos, nos diz: E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto com pão os podemos devorar, porque retirou-se deles o seu amparo, mas o Senhor é conosco, por isso não os temais. Até aqui, amados irmãos. Querido irmão, Deus, Ele não deixa a sua promessa invalidar. A promessa de Deus, ela permanece independente de você, mas ela permanece, porque a promessa naquilo, e o que é a promessa? É aquilo que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer, logo são os seus feitos, e os seus feitos não podem ser invalidados, independente de você, porque as promessas, elas necessariamente, que são os feitos do Senhor, se cumprem, porque aquele que promete, como diz a palavra, que é o Senhor, Ele não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. E tudo o que o Senhor promete, tudo o que Ele diz que vai fazer, certamente Ele vai cumprir e vai fazer, porque Ele falou. Quando Ele fala, Ele cumpre. Daí, queridos, como fazer para herdar as promessas do Senhor? Como fazer para estar conseguindo as promessas de Deus, isto é, os feitos, as bênçãos de Deus na tua vida? Como fazer, irmão? Você já sabe que as promessas e os feitos do Senhor vão se cumprir. A questão é, você vai estar inserido no cumprimento dos feitos e das promessas do Senhor? Aí o que fazer para eu fazer parte destas promessas e não, quando ela chegar, eu ficar de fora? Queridos, esta noite, palavra para o teu coração, para a tua vida:
não fique de fora das promessas que o Senhor tem para a tua vida, meu irmão. Das promessas que o Senhor tem reservado. Não fique de fora. E para não ficar de fora, é necessário determinadas coisas que se tornam importantes para você viver na sua vida. Aqui a palavra registra o fato de 12 espias que incumbidos foram à terra de Canaã. Ao voltarem, depois de exatos 40 dias, estes homens vieram não apenas com as boas notícias daquilo que viram, mas também trouxeram da terra o fruto. A terra de Canaã era a promessa de Deus para a vida daquele que quer estar na promessa. Você quer ouvir de novo? Porque muitas vezes eu posso ficar fora da promessa de Deus, dos feitos do Senhor. Então a terra de Canaã era a promessa de uma bênção extraordinária para aqueles que quisessem estar nela. E aí os 12 espias vieram para dar o relato sobre essa terra. Meus queridos, no desenrolar da situação, 10 dos 12 espias vão estar retrocedendo, vão estar voltando atrás, negando, colocando de lado as bênçãos que Deus tinha reservado. Josué e Caleb são os únicos que permanecem ali, crendo que a bênção de Deus, eles queriam participar delas. A palavra do Senhor diz que Josué, Caleb, eles, diante daquele alvoroço de toda a multidão que queriam desprezar a promessa do Senhor, eles se mantiveram firmes. Daí eu começo a pensar, irmãos, como é que eu consigo herdar a promessa de Deus, irmãos? Preciso observar algumas coisas importantes. Primeiro, Deus, em todo momento da minha vida, Deus, Ele quer o melhor para mim. Quando o povo estava no Egito, Deus já preparou para o povo um plano melhor. Como é que eu vou, irmãos, chegar ao melhor de Deus, as suas promessas, a sua bênção? É eu entendendo que Ele quer o melhor para mim. E por que eu estou dizendo que você tem que entender isso? Porque quando eu sei que o Senhor quer o melhor para mim, logo eu vou andar esperando esse melhor chegar na minha vida. O meu procedimento é esperar o cumprimento do melhor de Deus na minha vida. O povo de Israel, assim como Josué e Caleb, que vivenciaram os mesmos acontecimentos, porque eles antes estiveram no Egito também. Lá era um lugar de escravidão, mas eles sabiam que Deus tinha o melhor para a vida deles. Quando, irmãos, eu vou herdar a promessa de Deus e não ficar fora dela? Sempre entendendo que Deus tem o melhor para a minha vida. E quando eu entendo que Deus tem o melhor para a minha vida, eu quero prosseguir neste caminho, na presença, nos olhos do Senhor, a fim de que eu possa estar caminhando para herdar esta bênção. Segundo, irmãos, você tem que entender uma coisa importante, para não ficar fora da promessa de Deus, das bênçãos de Deus. É que Deus,
Ele tem mostrado a você que tem sustentado a tua vida. Deus, Ele tem revelado que nenhum outro é igual a Ele, como aquele que é o Todo-Poderoso. Quando eu conheço esse Deus que está na minha vida, na manifestação da sua mão presente, abrindo portas, suprindo necessidades, dando livramentos, estando comigo constantemente, me ajudando, sendo meu socorro, logo eu vou ficar sempre esperando que Ele vai cumprir a promessa dele na minha vida, irmãos. O povo de Israel, quando saem do Egito e estão caminhando rumo à promessa, à bênção, eles saíram do Egito pela providência miraculosa de Deus, através das 10 maravilhas derramadas do Egito. Ao sair do Egito, eles experimentaram passar a seco no mar vermelho. Então eles puderam experimentar o Deus Todo-Poderoso na vida deles. Eu te pergunto, irmãos, você tem visto quanto Deus tem sido fiel com você? Você tem observado quando o Senhor tem estado com a mão dele presente, sua misericórdia na tua vida? Isso significa que Ele está revelando que Ele é o Todo-Poderoso na sua vida. É como disse Samuel, com aquela expressão belíssima: até aqui nos ajudou o Senhor. Para que eu herde a promessa, irmãos, eu tenho que olhar para mim e dizer: o Senhor tem sido maravilhoso comigo. A revelação do seu poder na minha vida é presente, está comigo. Ele tem me mostrado que é o grande. E aí eu me apego, irmãos, em permanecer crendo, sabendo que Ele vai cumprir a promessa. E eu quero estar nos planos dEle. Eu quero estar inserido no contexto das bênçãos que Ele tem para fazer, porque eu sei que Ele é o Todo-Poderoso. O povo sabia disso, irmãos. Experimentaram isto. No entanto, queridos, para os irmãos terem uma ideia, e ouça o que eu vou te dizer neste momento, pegando essa parte do texto. Você sabe quantos entraram na terra de Canaã, irmãos? De 21 anos para cima, terra da promessa, lugar da bênção. Sabe quantos entraram? De 21 anos para cima, irmãos? Só 2. Só 2, irmãos. Porque com Deus não se brinca. Ou você é, ou você não é. Mas não brinque de ser, porque Deus é aquele que diz: os meus olhos sondam o teu coração. Não há como, irmãos, esconder nada dele. Só 2, irmãos, de 20 anos, 21 anos acima, só 2 entraram. E de 20 anos abaixo foram os que entraram com Josué. Mas todos morreram, irmãos. Deus não quer, irmãos, o pior da tua vida. O pior é escolhido por você, não é por Deus. Sabe o que aconteceu com esses de 21 anos para cima? Passaram 40 anos rodeando o deserto. E todos, durante esses 40 anos, sucumbiram, morreram. Por quê? Porque não quiseram andar na presença de Deus, irmãos. Quando eu quero andar na presença de Deus, Ele tem o melhor para a minha vida, irmãos. Mas quando eu quero colocá-lo de lado, jogá-lo de lado e estar ali de lado, aí Deus vai me colocar no deserto para eu aprender que Ele é Deus Todo-Poderoso, irmãos. E sabe uma coisa interessante? Mesmo o povo no deserto, os quais morreram durante os 40 anos, a palavra diz que Deus, mesmo assim, cuidava deles. E o cuidado de Deus é para revelar, para que você aprenda
Porque Deus, irmãos, não quer te ver em deserto, irmãos. Deus quer te ver herdando a promessa da terra de Canaã na tua vida, irmãos. Herdando a promessa das bênçãos dele na tua vida, irmãos. Infelizmente, as escolhas humanas muitas vezes são fatídicas, porque sabem, porque que o Deus é todo poderoso, que a promessa dele se cumpre, mas começa a escolher coisas que não agradam o Senhor. E aí o que é que acontece? Acontece que não pode estar herdando a terra, a promessa, a bênção de Deus, irmãos. Então, só Josué e Caleb entraram, foram os únicos privilegiados que puderam ali herdar aquela terra, irmãos. Agora, por que, queridos? O que é que eu não devo fazer, irmãos? Os quais os outros espias praticaram, queridos. Eu não posso, irmãos, determinadas coisas fazer na minha vida. O Senhor Jesus ensinou algo importante, irmãos. E você tem que estar atento a isso. Como eu digo aqui, não queira ser um frequentador de igreja. Frequentar a igreja, irmãos, é fácil demais, irmão. Eu já perguntei outro dia, já disse isso. Por acaso, quando você veio por culto, tinha um cartãozinho de ponto ali para você bater, para colocar o seu registro de entrada? Não tinha, né, meu querido? Não queira ser um frequentador de igreja, queira ser um servo fiel ao Senhor, meu irmão. Que esteja andando na presença, irmão. Não vou para a igreja porque eu acho um lugar tão interessante, social, um lugar elegante. Não, querido, não queira ser um frequentador de igreja. A religiosidade mata, mas o Espírito de Deus, ele vivifica, irmãos. Ser religioso é ter uma capa diante de si. Você demonstra ser aquilo, mas você não é nada daquilo. E Deus não aceita religiosidade, irmãos. Aí, Safira e Ananias, dois personagens do livro de Atos, diante de uma bênção que Deus estava movendo os corações, aí Safira e Ananias quiseram ser aquilo que eles não eram no coração, na vida, e quiseram falsamente colocar-se como bonzinhos ao doarem uma herdade, só para serem aplaudidos e reconhecidos pelo povo. Só que, ouça o que eu te digo, tudo diante de Deus que eu fizer não tem que ser para que as pessoas vejam, tem que ser para agradar os olhos do Senhor. Eu tenho que agradá-lo. E só há um jeito de agradar a Deus, irmãos. É que em tudo que eu faço, seja de coração, seja sincero. E ali eles fizeram aquele ato, doaram, e para ser reverenciado, só que estavam mentindo, estavam ocultando, estavam lá guardando coisas que não agradavam a Deus. Aí o Espírito vai lá e fala e diz: você está assim, assim, assim. Porque com Deus não se brinca, irmãos. Deus é o Senhor. Eu não posso brincar. Ele tem o melhor para a minha vida, a bênção dele para a minha vida. Mas eu tenho que ser uma pessoa séria diante dele, irmãos. Como, querido, eu vou herdar a bênção de Deus? Lembra-te disso. Guardando a palavra de Deus no teu coração. Se Deus está te dizendo que é para fazer assim, faça. Não vá ouvir Deus falar com você e andar de outro jeito. Isso não adianta. O Senhor Jesus falou no capítulo 6 de Lucas, versículo 46: o que ouve a minha palavra e a pratica, está edificando sua casa na rocha. Quando Deus está falando com você, e você está ouvindo e vivendo, praticando aquilo, a tua vida é edificada em Jesus Cristo. E quando a vida está edificada em Jesus, nada pode abalar a tua vida. Por quê, irmãos? Porque Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Ninguém pode tocar em você, desde que você esteja edificado em Jesus. E só há um jeito de estar edificado em Jesus:
praticando a palavra. Veja o que Josué diz: rasga as vestes e diz a todos os filhos de Israel: vamos, porque o Senhor, Ele disse para nós irmos, Ele nos deu. Só há um jeito dele não nos dar a bênção dele. Ele responde aqui, irmãos, revela aqui: só há um jeito do Senhor não nos dar a bênção dele, é se andarmos sem agradá-lo. Versículo 8: se eu andar sem agradá-lo, certamente não terei as suas bênçãos, não herdarei a promessa do mel, do leite, do bom, do melhor. Aí Josué diz assim: só há um jeito, é se nós continuarmos ou vivermos uma vida que não agrada ao Senhor. Não pode, irmãos, se buscar viver em situações que de contínuo está desagradando o Senhor. Não pode. Você não terá as bênçãos do Senhor, queridos. E foi o que Josué respondeu. O que aconteceu, irmãos, com os outros 10 espias, irmãos? Uma das coisas, queridos, que arruína a vida cristã, a vida de um ser humano, é a desobediência, irmãos. Os outros espias, eles foram desobedientes. A desobediência é terrível, queridos. A desobediência, você quer ver um ato de desobediência, irmãos? Quem é obediente de fato, mostra quando está na crise, quando está passando por um momento difícil, quando está passando pela dor, quando está passando pela derrota, pela situação trágica, e ele continua de pé, obedecendo ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Este, irmão Rosnaldo, é o verdadeiro obediente. A falsa obediência muitas vezes vem quando tudo está no bem bom, quando tudo está legal, está ótimo, estou obedecendo. Mas na verdade meu coração não é de obediência, é um coração que está distante da obediência. Aí Deus é Deus, irmãos. Olhe, meu irmão, não se brinca com Deus, irmãos, porque Deus é o Senhor de tudo. Ele pega para mostrar como você está, porque Ele quer que você ande sinceramente diante dEle. Ele deixa situações acontecer com você, para denunciar o teu verdadeiro eu. Por isso eu te digo: quebranta-te diante do Senhor. Não há nada que Ele não possa restaurar, que Ele não possa sarar. A palavra de Deus diz, irmãos, Deuteronômio 28, versículo 1 e 2: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar tudo aquilo que Ele está te ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, cuida em guardar aquilo que Ele te ensina, então, versículo 2: todas as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Obediência, irmãos. Deus te fará viver na terra que mana leite e mel, pelos frutos oriundo da tua obediência, irmãos. O versículo 9 de Josué falando: tão somente não sejais rebeldes, irmãos. Rebeldes contra quem, irmãos? Contra o Senhor, irmãos. Você tem que lembrar de uma coisa: tudo que você faz na sua vida não é contra outro ser humano, mas é contra o Senhor. Você sabia disso? Você sabia disso? Tudo que você faz: não, vou fazer aquilo só para tocar lá em fulano. Esqueça isso. Você está falando contra Deus, fazendo contra Deus, contra fulano. Isso não adianta. Tudo que você faz é contra o Senhor. O povo de Israel, na época do governo através dos juízes, que o último juiz foi Samuel, daí o povo chega e diz: queremos um rei.
para que o reino agora fosse monárquico. Samuel triste chegou diante do Senhor e disse: Senhor, estão me desprezando, porque querem o rei. Aí Deus disse: não estão me desprezando não, estão me desprezando, eles não me querem no governo. Não, vamos botar um rei, eles vão ver o que é bom para tosse com o rei. Porque tudo o que o povo plantava, seus filhos, tudo pertencia ao rei. O filho tinha que ir para a guerra, as mulheres, quando era homem, para a guerra, e as mulheres servir no palácio, agricultura, gado, tudo era do rei. O rei mandava pegar, tinha que dar. Não querem o rei? Queridos, deixa Jesus trabalhar na tua vida, deixa Ele governar a tua vida. Não procura autogoverná-la, mas deixa Jesus governar a tua vida, porque Ele tem o melhor para a tua vida. As nossas escolhas, meu irmão, muitas vezes são fatídicas, porque, óbvio, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nosso Deus sabe o que vai acontecer amanhã para a nossa vida. O que é bom então, irmãos? Descansa no Senhor. Procura viver uma vida séria, decente, honesta, uma vida que agrada ao Senhor, e Ele contempla o teu coração. E pouco a pouco Ele vai te colocando nas bênçãos dEle, que aí nós estamos aqui chamando de a terra de Canaã. Por fim, irmãos, Josué e Caleb, ali eu louvo o Senhor, porque eu gosto de ver um crente fiel, irmãos. Eu gosto de ver uma crente fiel, desses dois homens aqui. Isso me agrada, sabia? Me entristece muito quando eu vejo um crente que se professa crente, cristão, mas anda com a vida ali, desregrada, triste. Isso me entristece. Mas o crente fiel é uma coisa maravilhosa, irmão. Você sabia? O crente fiel, irmãos, move a mão de Deus em favor dele. Neste momento, você sabe o que foi que aconteceu aqui, queridos? Quando Josué e Caleb mantiveram-se firmes em não deixar a convicção de Deus por nada. Louvado seja o nome de Deus. Quando eu tenho convicção, irmãos, eu vou embora, porque eu sei que o Redentor está comigo, convicto, de pé. Aí toda a congregação do povo de Israel pegaram em pedra, irmãos, para apedrejá-los. Todos estavam lá. Vamos matá-lo. Só que Deus não deixa ninguém tocar no crente fiel, irmãos. Estava todo mundo de pedra na mão. Vamos agora. Deus ficou calado, irmãos. Deus é maravilhoso, porque Ele está no controle de tudo. Até então Ele não interviu em nada, deixou a cena acontecer, e Ele calado. Na hora H, na hora X do apedrejamento, aí Deus, agora eu vou a minha mão. O que aconteceu? A nuvem da presença de Deus apareceu, irmãos. E Deus bradou. Que coisa maravilhosa. Deus justifica aquele que é justo, querido. Anda na verdade e Deus é com a tua vida. Anda na mentira e certamente sofrerás o dano da mentira. A desobediência que eu estou chamando. Aí Deus botou a mão. Não toca. E Deus lançou a sua palavra e disse: como vocês rejeitaram minha bênção, nenhum vai herdar. Só os dois aqui, Josué e Caleb. Eles foram os únicos que entraram, irmãos. Queridos, a promessa de Deus, ela não se invalida, ela sempre é válida. O que se invalida é a tua vida, se você não quiser entrar na promessa dele. Mas a promessa está lá, os feitos estão lá, eles não mudam. Aí tu tem que escolher: eu quero ou não quero, vou ou não vou entrar na promessa de Deus. A promessa do Senhor depende de sua vida, irmãos. Aí eu termino com esse texto bíblico. Se tu quiseres, diz o Senhor, comerás o melhor desta terra. Mas é se você quiser. Se você não quer,
Nem Deus pode te forçar, porque Deus quer você de forma voluntária. Eu quero servir a Jesus porque Ele é bom na minha vida. Eu quero, então se eu quiser, eu vou comer o melhor do que Deus tem reservado na minha vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Obrigado, Senhor. Louvo o teu nome. Te agradeço por tudo, porque importa a tua mão aqui presente, tua glória, tua presença. Se tu não estiveras aqui, certamente nós aqui também não estaríamos. Mas estamos aqui porque sabemos que tu estás neste lugar. Abençoe, em nome de Jesus, a tua igreja. E desde já, em nome de Jesus, quebramos todos os laços malignos, toda arma forjada, quebramos em nome de Jesus, desmanchamos em nome de Jesus. Porque em teu nome, Senhor, dobram-se os joelhos dos que estão nos céus e dos que estão na terra, porque tu és o Senhor. Abençoa teu povo grandemente, que essa igreja, Senhor, cada vez flua com as tuas águas, para que o sedento beba das águas aqui e possa dizer: Jesus é o melhor para a minha vida. Aleluia. Continua abençoando, Senhor, continua fazendo para a glória do teu nome, porque, Senhor, a árvore que produz fruto, ela é aquela árvore sujeita a pedradas, para que os frutos, porque os frutos estão lá, mas tu és o dono da árvore. A árvore se mantém de pé porque tu és o Senhor da terra, o agricultor por excelência, o Deus que cuida, que és maravilhoso. Obrigado, abençoa teu povo. Obrigado por esta noite de adoração, de louvores, de aqui estarmos ouvindo tua palavra, palavra que não volta vazia, palavra que se cumpre, palavra que é verdadeira. Passará os céus e a terra, mas tua palavra não há de passar, tu disseste, é verdade. Obrigado, em ti confiamos, em ti podemos descansar, porque tu estás cuidando de nós. Obrigado, Jesus, te agradeço, te louvo, em nome de Jesus, amém.